escorpianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia. Para quem não me conhece, eu estarei aqui para realizar a leiturinha geral de vocês, ok? Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês nessa primeira semaninha de novembro. Novembro, já próximo do Natal, escorpião. Eita! Vamos lá, vamos ver como é que tá a energia de vocês, escorpianos que se conectam a esta leitura de hoje. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, elemento água. Lembrando que as leituras são coletivas, não vão ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo, absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês. Ok? Vamos lá? Escorpião. Escorpião. Nave espacial, não tenha medo de cantar. Nave espacial, não tenha medo de cantar. Para casa, convide-se para um encontro. Vamos entender aí. Calma aí, deixa eu tirar com esse oráculo também. E a gente já vai falar a respeito, ok? Escorpião. Leitura geral para escorpião. Primeira semaninha de novembro. É hora de agir, lua nova em Áries. Podem estar lidando com alguém do signo de Áries ou ter forte no mapa. Tenha fé em seus sonhos, lua crescente. Tá muito positivo, hein? Essa semaninha para vocês. Hein, escorpião? Escorpianos que já aniversariaram ou que estão para aniversariar. Quem que já fez aniversário aí? Estarão renovando as energias de vocês, né? Acabou o inferno astral, hein, escorpião, né? O que eu tô vendo aqui para vocês aí? Esta semana, nessa primeira semaninha de novembro, aqui, escorpião, eu tô me conectando com escorpianos que essa semana eu vejo vocês muito mais assim introspectivos, eu vejo vocês muito reflexivos, tá? São escorpianos que vão sentir a necessidade, ou vocês vão sentir a necessidade, ou as circunstâncias que vocês se encontram hoje, de vocês estarem de repente meio que afastados de uma vida social, afastados de baladas, e enfim, sabe? Vocês entenderam, né? Tem escorpianos aí que estão vivendo esta situação hoje. Né, de estarem mais isolados, de ter acontecido alguma coisa, de vocês resolverem se afastar um pouco dos barulhos externos, ou mesmo sem vocês terem tomado essa decisão, circunstâncias da vida, né, que fizeram com que vocês tivessem um tempo sozinhos, afastados de barulhos, de socializar, de outras pessoas, de interferências, enfim. E eu vejo vocês conseguindo encontrar algumas respostas, eu vejo vocês conseguindo refletir a respeito de vários assuntos, de várias situações na vida de vocês, várias áreas da vida de vocês, profissional, familiar, amorosa, enfim, tá? Ou então, se isso não foi provocado, digamos assim, né? Vocês buscando, vocês sentindo a necessidade de se isolar um pouco, sentindo a necessidade de fazer uma reflexão, uma meditação, para encontrar algumas respostas, sabe? Para aquelas situações, para aqueles pensamentos meio confusos, meio duvidosos, meio, sabe? Algo que estava meio indefinido na sua mente, tá? E aí o que acontece? Vocês vão ser intuídos pela espiritualidade a agir conforme o coração de vocês. É como se vocês, até então, para muitos escorpianos aqui, não vai ressoar para todos, tá? Mas, lógico, vai de encontro a alguém aí, tá? Tem alguns escorpianos que é como se fosse assim, até então, eu achava que a minha opinião não valeria nada, entende? Ou eu achava que, sei lá, sabe quando você se coloca para baixo, quando você sempre prioriza a opinião dos outros, você sempre acha que enfim, a sua ideia, o seu pensamento, sua opinião pode ser bobagem, pode ser coisa da sua cabeça, sabe quando você se diminui de certa forma?
diante de outras pessoas, diante de outras opiniões. Vocês estão entendendo? Será que eu estou conseguindo passar para vocês? Então é como se vocês fossem intuídos a mudar esse olhar em relação a isso, em relação a si mesmos. Por isso que tem essa energia. Convide-se para um encontro, tá? É vocês conseguindo olhar para si mesmos, é vocês conseguindo enxergar um potencial em vocês, é vocês conseguindo enxergar que vocês têm os mesmos direitos que outras pessoas, que vocês têm a mesma, como é que eu vou dizer? A mesma liberdade de expressão, a mesma liberdade de agir, né? Conforme as suas necessidades, conforme aquilo que vocês acreditam ser o melhor para vocês, por mais que não seja o mais correto, por mais que não seja o melhor a ser feito, sabe? É como se fosse assim, eu preciso ouvir mais o meu coração, eu preciso ouvir mais a minha intuição, entende? Não existe certeza para nada, é mais ou menos isso, né? Então mesmo as outras pessoas, muitas vezes as outras pessoas dão algum tipo de opinião ou falam, né? É o olhar das pessoas, né? Cada um tem um olhar diferente. E por mais que essas pessoas sejam pessoas bem intencionadas, por mais que sejam pessoas com muita experiência de vida e tudo mais, ela não pode garantir nada, né? De que as coisas vão acontecer como ela acha que vai acontecer, né? Então assim, tudo é muito, como é que fala? Não existe nada realmente certo, concreto, né? Então a gente tem que ir seguindo o fluxo, de acordo com o que a gente acha ser, a gente acredita ser o melhor naquele momento. A gente pode estar cometendo o maior erro da nossa vida, de tomar uma atitude, de fazer algo, entende? De mudar de emprego, de repente não era o momento de mudar de emprego, sabe? De repente eu me precipitei, eu estaria me precipitando, as pessoas estão falando, não muda de emprego agora, não é o momento, né? Ou você tem algo muito estável aqui, não troca o certo pelo duvidoso. As pessoas falam, mas a minha intuição, o meu sentimento, entende? Algo aqui dentro de mim diz que eu deveria agarrar essa oportunidade, eu deveria ir, eu deveria me mudar, eu deveria arriscar, sabe? Por mais que isso seja um erro, é isso que eu tô dizendo. Então é como se fossem escorpianos que temessem muito, entende? E se fulano tiver certo? E se fulana tiver certo? E se as pessoas estiverem realmente certos em relação a algo que eu estava indo contra, por exemplo? Então eu simplesmente aceito e fica por isso, né? Só que nesse silêncio, nesse momento em que vocês vão se encontrar meio isolados das pessoas, né? Porque a vida fez com que isso acontecesse, ou você buscou por esse isolamento, você sentiu essa necessidade, você vai conseguir ter uma clareza em relação a isso, de que eu preciso fazer. Eu estou sentindo a necessidade de fazer algumas coisas, entende? Por mais que eu possa... por mais que eu esteja cometendo o maior erro da minha vida, né? Mas naquele momento, de acordo com o que eu tenho, de acordo com a minha experiência, de acordo com a minha maturidade, entende? De acordo com as minhas necessidades, eu sinto que é o melhor a se fazer. E eu vejo que vocês vão fazer. É hora de agir. Eu vejo que vocês tomam um posicionamento e vocês arriscam. Entende? Tenha fé em seus sonhos. Então é o momento de vocês darem um pouco de atenção aos seus próprios pensamentos, ideias, vontades, sonhos, entende? Independente do que os outros digam. É como se fosse assim, eu estou finalmente assumindo as responsabilidades das minhas ações, das minhas decisões para mim mesmo. Então quer dizer, não é algo errado, você não está ofendendo ninguém, você não está... querendo briga com ninguém, agindo de acordo com seus instintos, de acordo com a sua intuição. Vocês estão entendendo? É um ato de coragem, é um ato de responsabilidade, é um ato de maturidade. Exatamente o contrário, se caso vocês estivessem pensando dessa maneira, né? Exatamente o contrário. Por quê? Porque você tomar uma decisão por si mesmo,
sem se basear no que os outros estão falando, é você abraçar a responsabilidade totalmente para você. Né? Se algo der errado, você não tem como culpar ninguém. A responsabilidade é total sua. Você tomou essa decisão, você escolheu isso. Mas também, se der certo, a vitória é só sua, de mais ninguém. Percebe? Então existe 50% de dar certo, 50% de dar errado. Sempre vai existir 50-50. Isso para todo mundo, não é só para vocês. É isso que vocês vão ter consciência. Até mesmo aquelas pessoas que costumam acertar, que costumam ter mais maturidade, que costumam ter mais experiência, também vivem de riscos, entende? Também podem estar errados, não é mesmo? Né? Mas tentando, errando, que a gente aprende. Só que eu não estou vendo escorpianos que estão simplesmente atirando para todo quanto é lado, sabe? Tomando uma decisão precipitada em relação a algo. Tem algo aqui, escorpião, que vai mexer com vocês, que vocês vão sentir a necessidade de agir. Por isso que eu dei o exemplo, né? De mudar de emprego, sabe? De mudar de casa, de sair da casa dos pais, de, sei lá, gente, arriscar. Sabe? Arriscar se envolver com alguém, arriscar se conciliar, se reconciliar com alguém, uma amizade, um familiar, um amor, né? Entende? Então pode ter pessoas que possam ter falado para não, eu acho que você não deveria arriscar esse relacionamento com fulano de tal, com fulana de tal, ou eu acho que você não deveria arriscar uma reaproximação, uma reconciliação com essas pessoas, com essa pessoa em específico, né? Porque não são pessoas muito confiáveis, não são pessoas muito, sabe, não parecem ser pessoas, mas isso na visão delas, não na sua. Você tem que considerar a sua visão, entende? A sua visão. Né? Desde que você não esteja prejudicando ninguém, né? Que te quer bem, que você sente que te quer bem, né? Porque tem pessoas que falam isso por inveja também tem isso, então vocês têm que tomar cuidado, né? Mas tem pessoas que realmente falam pro seu bem, pessoas que realmente se preocupam com você, né? Mas assim, não é que você tenha que desconsiderar o que a pessoa fale e tudo mais, né? Mas assim, você é o que eu falei, desde que você não prejudique ninguém, você seguindo o seu instinto, você seguindo o seu coração, entende? Para o que você deve fazer. Então isso é agir com responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade total para mim, sem prejudicar ninguém. Aí bacana. Agora, quando você toma uma decisão, né, de uma forma muito irresponsável, sem pensar muito nas consequências e podendo comprometer outras pessoas, aí não é legal. Mas não é essa energia que eu tô vendo aqui desses escorpianos que estão na minha mesa. Tá? É hora de agir, é uma semana em que vocês vão tomar uma atitude para fazer aquilo que o seu coração tá mandando, né? Eu sinto que essa pessoa é uma pessoa boa, né? Eu sinto que vale a pena me relacionar com ela. Eu sinto que vale a pena eu lutar por uma reconciliação, entende? Vocês vão arriscar, tá? O que mais? O que mais, escorpião? 3 de paus. 7 de paus. O mago. É isso mesmo. Então, o que vai estar no desafio essa semana para vocês, escorpianos? Para alguns, vocês já superaram esse desafio, esse bloqueio aqui que eu vou dizer. Para outros, essa semana vocês ainda vão ter que estar trabalhando essas questões para que vocês tomem essa decisão, para que vocês ajam, tá? Então aqui, o que está no desafio de vocês? Uma indecisão, sabe? Eu tomo essa atitude, eu não tomo, eu vou pra cima, não vou, né? Eu mando uma mensagem, não mando, eu me declaro ou não, eu me reconcilio com alguém ou não, eu mudo de casa, eu mudo de emprego, mudo de empresa ou não, tá? É deixar de lutar por aquilo que você considera ser o ideal para você nesse momento. É o que eu tô dizendo, por mais que você esteja errado. A gente tem que agir de acordo com o que a gente tem,
né, com o que a gente sente que é o certo a se fazer naquele momento. Nem sempre a gente vai estar certo nas nossas decisões, né? A gente pode estar cometendo um grande engano, mas se é o que eu sinto, para mim, nesse momento, eu sinto que é o que eu tenho que fazer, então faça. Se dê o direito, entende? Então é você se dando o direito de viver algo que o seu coração diz que você precisa fazer. Então qual que é o desafio? Deixar de lutar por aquilo que o seu coração diz que você tem que fazer, você tem que ir, você tem que lutar, você tem que arriscar, né? Porque o 7 de paus traz essa energia. Eu defender aquilo que realmente faz sentido para mim. Defender um ideal, defender um propósito, defender um sonho, entende? Só que tá no desafio, tá no bloqueio. Então eu tô deixando de sonhar, eu tô deixando de viver algo que na minha visão seria o correto a se fazer nesse momento, seria o certo, é o que vale a pena, sabe? Entende? E o 3 de paus, ele fala de uma tomada de decisão, uma pessoa que tem foco, uma pessoa que já sabe exatamente o que quer, só que tá no desafio. Então alguém que não estava conseguindo se decidir, entende? O 3 de paus, ele traz uma energia de viagem, de mudança também. Então, para alguns casos, a gente pode estar falando de uma decisão, né, que envolve uma mudança de casa, de cidade, de estado, até de país, né? Ou de fazer uma viagem, pode ser também. Entende? Então, uma proposta que surge para vocês, né? Então, assim, aqui a gente está falando de algo que já está na energia de vocês, entende? Então, ou uma proposta surgiu para vocês de um trabalho numa outra cidade, no outro estado, ou surgiu uma oportunidade de você mudar de cidade, estado, de país. É como se eu não me sinto bem nesse lugar, eu sinto que essa cidade, esse estado, esse lugar, esse ambiente, essa casa, ou estando morando com os meus pais, não, já não faz mais sentido para mim, sabe? E surge a oportunidade de eu ir para um outro lugar, e eu não vou, né? Sabe assim? E é algo que, nossa, mexeu com... Caramba, era o meu sonho. Ou é o meu sonho. É o que eu sempre quis, é o que eu sempre desejei. Né? Então é como se vocês estivessem indo contra, vocês resistindo a uma vontade de fazer algo. Né? Ou de me reconciliar com alguém, ou de me declarar para alguém. Entende? Sabe? O mago é a energia do quê? O mago é a energia de uma pessoa que manifesta, que materializa, que se sente seguro para materializar, para manifestar um sonho. Por isso que eu estou falando, uma vontade de fazer algo e eu não faço. Né? Então, é a energia da materialização, da manifestação, porém está no bloqueio. Então, alguém estava deixando de manifestar algo que sempre desejou, tá? Por não se ouvir. Entende? Por sempre achar que a sua opinião não tem validade nenhuma, não tem força nenhuma, não tem importância nenhuma. Como assim não tem importância nenhuma? Como assim? Né? Então eu vejo que vocês vão estar refletindo muito a respeito disso, tá? Nesse momento em que vocês vão estar mais reclusos. Ok? Signo de Áries muito forte aqui, tá? Pode ser que vocês tenham Áries forte no mapa ou estejam lidando com alguém também do signo de Áries, tá? O que mais para Escorpião? Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 8 de Copas. Então, eu estou indo em direção a algo que realmente faz sentido para mim, tá vendo? Para alguns casos, a gente pode estar falando de vocês deixando uma situação para trás. Uma pessoa para trás, um grupo de pessoas para trás, tá? Relacionamentos muito superficiais, tá? Supondo que a gente esteja falando de relacionamentos amorosos, né? Eu deixando isso para trás, eu percebendo que eu preciso ir em direção a algo que tenha mais significado, né? Entende? Para mim, algo que realmente valha a pena. Aqui, alguém tá dando as costas para alguma coisa. Por isso que eu falei que tem uma energia de mudança, de viagem. Tem pessoas que vão viajar, vão se mudar, tá? Vocês percebendo que eu tô insistindo em algo que não tá fazendo sentido mais para mim, ou
Eu estou deixando de viver um sonho, de arriscar em algo, de fazer algo, entende? Desconsiderando a minha intuição. É como se você realmente estivesse ignorando, sabe? A intuição de vocês. Vocês se podando demais. Vocês estão entendendo? Eu vejo vocês deixando uma situação aqui para trás, tá? Então, de repente, eu vivia uma vida muito, assim, sem comprometimento com ninguém, não me comprometia com ninguém, supondo que seja relacionamento afetivo, né? Não me fixo com ninguém e tal. Por quê? Porque eu tinha na cabeça que isso seria o ideal pra mim, que não sei o quê, mas eu considerei muito a opinião de outras pessoas, de familiares, de amigos, dos meus filhos, né? De repente meus filhos não gostavam da ideia, ou não aceitariam a ideia de eu me casar novamente, de eu ter uma outra pessoa, né? Ou eu tinha um pai e uma mãe muito possessiva, que não queria que eu saísse de casa, que eu me casasse e fosse embora, enfim, né? Entende? Então, pessoas que preferiam que eu me mantivesse nessa energia, entende? Nessa condição de solteiro, de solteira, de uma pessoa que não se compromete com ninguém, apenas se diverte, sabe? Passa o tempo, né? E eu deixo de viver aquilo que realmente vai de encontro com o que eu quero. E eu sempre desejei, por exemplo, uma estabilidade, uma família, um casamento, entende? Então, eu lutando por algo que realmente faz sentido aqui pra mim, tá? Se for um relacionamento, pode ser uma pessoa que mora distante de vocês, ok? Eu deixei de seguir a minha intuição dizendo que vale a pena você arriscar, vale a pena você ir, né? É alguém que vai mais de encontro com aquilo que você sempre desejou, e eu não fui. Eu considerei muito a opinião dos outros, né? Ou então, de repente, nem teve muita interferência de outras pessoas, mas eu ignorei o meu coração, eu ignorei a minha intuição, eu ignorei as minhas necessidades, eu ignorei, entende? Eu me ignorei. É isso. Tá? Entende? Por isso que tá aqui no desafio, né, de vocês terem essa necessidade de vencer essa dúvida, entende? E tem essa energia de distanciamento, de viagem, né? Eu tava muito na dúvida se eu viajava, se eu não viajava, se eu tomava essa decisão ou não, se eu mudava de cidade, de estado. De repente eu conheci uma pessoa de um outro estado, será que eu me mudo? Será que eu não me mudo? Né? Eu tava querendo me mudar, eu tava disposta a largar tudo para ir lá e tal, mas eu tava considerando demais a opinião, né, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus filhos, enfim, gente. Tá? O que mais? Ó, 8 de espadas. Uma autossabotagem. Tá vendo? Aqui eu vejo que vocês realmente estavam muito presos, né, a essa energia, esses pensamentos, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que se eu fizer isso aí eu não vou magoar alguém? Será que se eu fizer isso aí eu não vou, sei lá, perder a amizade de alguém? Sabe assim? Então existe vai existir ainda um pouco esse receio, sabe? Mas a espiritualidade vai realmente estar intuindo vocês a irem na direção daquilo que realmente faz mais sentido para vocês. Por mais que seja um erro, por mais que não seja do jeito que você imagina. Mas é como se eles estivessem dizendo para você, se o seu coração tá insistindo tanto de que é isso que você tem que fazer, então faça. Se der errado, pelo menos você tentou, né? Mas pelo menos você não vai ficar naquele achismo. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse tomado essa iniciativa? Né? E se eu não tivesse adiado? E se eu não tivesse escutado tal pessoa? Sabe? E é uma das coisas mais terríveis que tem você ficar com isso na consciência, né? E se eu tivesse feito? Então tenha certeza. É mais ou menos isso, tá? Ó, 5 de paus, imperador. Tá vendo? Aqui eu vejo vocês num conflito interno. Vocês, existe uma semana em que vocês vão estar muito conflituosos, né? Consigo mesmos. Entende? Só que eu vejo vocês vibrando a energia do imperador. Energia de Áries também, tá vendo? Eu tô falando, tá muito forte a energia de Áries, tá?
Energia do imperador, energia não é gênero, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Energia de uma pessoa que sabe muito bem o que quer, uma pessoa que amadureceu. Então eu amadureci as minhas ideias. Então se eu tinha dúvidas em relação a uma atitude, uma ação que eu tinha que tomar, né? Eu não vou ter mais. Essa semana é uma energia em que os escorpianos vão estar muito decididos a fazer algo. Uma viagem, uma declaração, né? Uma tentativa de reconciliação, uma mudança de casa, uma mudança de emprego, de empresa, de cidade, de estado. Tá? Por mais que tenham pessoas que não vá gostar, pode acontecer isso aí também, tá? Mas eu vejo que vocês vão conseguir se desprender disso daqui, ok? Aqui, olha só, surge uma oportunidade para vocês, né? De vocês se reconciliarem com alguém, de vocês se entenderem com alguém. Eu quero um novo início junto a uma pessoa que eu já estou há muito tempo afastado. Eu não quero estar afastado dessa pessoa porque eu sinto que eu tenho muita identidade com essa pessoa, tá? Pode ser um chefe, pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um amor, tá? Eu sinto que eu tenho uma conexão muito forte com essa pessoa. Então eu queria uma chance, eu queria um novo início, uma nova oportunidade, tá? Pode ser uma pessoa nova que vocês nunca se declararam, pode ser. Eu quero a oportunidade de viver esse romance, de viver esse amor, entende? Porque é uma pessoa com quem vocês vão se identificar muito, sabe? Aquela conexão imediata, né? Então, tanto para uma reconciliação quanto para uma pessoa nova, é uma pessoa que vocês tiveram uma conexão muito forte, ou vão ter uma conexão muito forte, ou estão tendo uma conexão muito forte, né? Muitas coisas em comum, enfim, muita paixão, tá? Se for relacionamento amoroso, é uma pessoa por quem vocês são muito apaixonados aqui. Ou eram, né? Ou vão se apaixonar muito, tá? E é uma oportunidade muito sólida aqui. E se for trabalho, eu vejo aqui, tá muito favorável uma parceria com alguém, ou alguém que vai te ajudar de alguma forma, ou você vai fazer uma sociedade, ou alguém vai te apresentar alguém, sabe? A ajuda de alguém, né? Alguém que vai estar te apoiando. Para você faz essa viagem, aceita essa oportunidade, tem uma pessoa que está precisando de alguém para tal vaga e você se encaixa perfeitamente, sabe assim? Tem uma oportunidade muito boa para vir para vocês aqui. Tá? Algo que vai realmente vai trazer uma sensação de realização para vocês. Então, tanto no profissional quanto no sentimental, tá? Então, eu vejo vocês numa energia, a energia da Rainha de Ouros, que é uma energia, então pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? Energia de uma pessoa que ela se dá valor, é uma pessoa que, entende? É uma pessoa que ela vai estar considerando, né? É o que eu falei. São escorpianos que estavam até então, de repente, ignorando demais a própria intuição, as próprias vontades, né? E eu deixo de fazer isso. Eu passo a me dar mais valor e lutar por aquilo que faz mais sentido para mim. Independente de dar certo ou não, mas nesse momento é o que eu acredito ser o ideal a fazer. Então eu vou fazer, então eu vou lutar por isso. Eu vou arriscar, tá? Logo em seguida vem o Rei de Paus. O que é o Rei de Paus? Energia do rei mais corajoso do tarô, aquele que arrisca, aquele que é ousado, né? Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa intuitiva que vai ouvir a própria intuição, né? É uma pessoa que não teme, o não eu já tenho, eu vou arriscar. Eu passo por cima do que for, mas eu vou arriscar. Se é o que o meu coração está pedindo para fazer, eu vou fazer. Se é o que eu sinto neste momento ser o ideal para mim, eu vou fazer. Mesmo que tenha pessoas que não gostem, né, da minha decisão. Mesmo que tenha pessoas tentando interferir, mas eu tô vibrando na energia do imperador. E a energia do imperador é a energia de uma pessoa que ela não se deixa abalar. Quando ela sabe, ela tem certeza na visão dela, né, naquele momento, ela sente que é o ideal para ela, que aquela pessoa vale a pena lutar, que aquela proposta vale a pena arriscar. O imperador, ele não desiste fácil. Não desiste fácil do que quer, tá? Aqui, a gente pode estar falando também de um casal, tá? Se a gente vai falando de relacionamento amoroso, né? Afetivo. Então tem alguém aqui dos signos de Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário, tá? Então pode ser que um desses aqui sejam vocês, ou vocês são desses signos, ou vocês têm forte no mapa, ou a pessoa que está se relacionando com você pode ter um desses signos, né?
solares, ou ter forte no mapa também, tá? Então, de qualquer forma, eu tô vendo a energia de duas pessoas muito trabalhadoras, tá? Tem energia de uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito comunicativa, né? Tem energia de uma pessoa muito... A outra pessoa, né? Uma pessoa muito trabalhadora, muito pé no chão, muito estável financeiramente, ok? Signos fortes aqui, nós temos Gêmeos, Áries, que tá muito forte, tá? Áries tá muito, muito forte mesmo. Áries e Gêmeos, certo? É isso, Escorpião, é isso que eu tenho para vocês essa semana, né? Uma energia maravilhosa aqui de despertar, de lutar pelos seus sonhos, de arriscar, entende? Mas não é aquele arriscar irresponsável, é um arriscar, assim, de algo que você enxerga que faz sentido, que vai valer a pena, entende? Sabe? E não prejudicando ninguém, não desrespeitando ninguém. Apenas se dando a oportunidade de arriscar e de fazer aquilo que o seu coração está pedindo para fazer, tá bom? É isso, Escorpião, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Não se esqueçam de deixar o like, deixem nos comentários se essa leitura fez algum sentido para vocês, está acontecendo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês estejam a par de todas as novidades por aqui, e a gente se vê numa próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.